Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso curso de Inteligência Artificial aplicada à Biotecnologia, na aula passada a gente viu a estrutura do neurônio artificial e sua similaridade, sua inspiração no neurônio biológico. Agora que a gente sabe e entende bem como o neurônio artificial funciona, a gente pode usar o neurônio artificial para fazer previsões. A gente já fez isso na aula passada, uma previsão muito simples, mas a gente entende também que o neurônio artificial, por si só, um único neurônio artificial, ele tem uma série de limitações. Igual a gente, caso a gente tivesse um único neurônio biológico, a gente teria uma série de limitações. Por isso, para a gente aumentar a complexidade e a capacidade de abstração de uma rede neural, para aumentar a capacidade de previsão, a gente cria arquiteturas com esses neurônios que permitem eles interagirem entre si, aumentando a complexidade do sistema, aumentando a capacidade de predição de um sistema. Então, agora a gente vai ver uma breve introdução às arquiteturas de redes neurais artificiais. A arquitetura, ela vem justamente dessa associação entre neurônios. É como a gente vai associar esses neurônios. Então, a gente estudou a rede Perceptron, que ela é composta por apenas um neurônio e ela possui limitações significativas. Ela até consegue, quando a gente quer trabalhar com uma série de dados que conseguem ser separados linearmente, né? A gente falou bastante disso, a gente consegue aplicar a rede Perceptron, caso a gente tenha essa separação linear entre os dados, a gente consegue criar uma rede, uma boa rede para classificação, caso isso aconteça, né? Caso exista essa separação entre os dados. Mas caso exista uma não linearidade nos nossos dados, a rede Perceptron ela não é capaz de prever essa não linearidade, ela não consegue classificar dados dessa forma. Então, o recurso que a gente faz, como a gente contorna isso, é similar a como o nosso cérebro contorna isso. A gente associa neurônios, a gente faz neurônios se conversarem. A gente deixa cada neurônio fazer seu pequeno processamento sozinho, mas quando esses pequenos processamentos são associados com diversos pequenos processamentos, e mais do que isso, não só esses pequenos processamentos individuais, alguns neurônios processando informação vinda de outros neurônios, em vez de processar os dados propriamente ditos, os dados crus propriamente dito, a gente começa a criar uma complexidade e um poder de predição muito maior. E isso, como a gente organiza isso, né? Como a gente organiza esses neurônios é o que a gente chama de arquitetura da rede neural. Existem diversos tipos de arquitetura otimizadas para resolver diversos tipos de problema, assim como o nosso cérebro tem diferentes regiões dentro dele onde os neurônios se comunicam de forma distinta e otimizados para ter algum tipo de resolução de problema diferente. A gente vai começar com uma arquitetura muito simples. A gente vai simplesmente pegar o nosso conceito de neurônio e a gente vai fazer eles interagirem entre si de uma forma razoavelmente linear, de uma forma direta, de um lado para o outro. Então, essa arquitetura, né, essa interação de neurônios, ela normalmente é feita em camadas, aonde a gente começa com uma camada de entrada de neurônios, igual a gente tinha, né? A gente voltar aqui para o nosso Perceptron, a gente tinha uma camada de entrada que entrava os dados no neurônio, existia uma função, uma combinação linear que combinava todas essas entradas ponderadas pelos pesos dela e poderia ativar ou não o neurônio. Isso falando em um único neurônio. Agora, em vez da gente alimentar um único neurônio, a gente vai fazer uma associação onde a gente alimenta mais de um neurônio. Então a gente vai pegar nossa camada de entrada, a gente vai alimentar um, dois, três, quatro, cinco neurônios. Vai pegar a nossa camada de entrada, nosso dado de entrada, alimentar um, dois, três, quatro, cinco neurônios. Ou quantos neurônios a gente quiser, quanto for o nosso. Quão complexa for a nossa arquitetura. Então, se a gente pegasse a nossa rede principal, a nossa rede Perceptron inicial, que a gente tinha feito até agora, basicamente a gente tinha todos os dados de entrada alimentando um único neurônio que nos dava saída. Não era isso nossa rede até agora? A gente tinha, no nosso caso que a gente estudou, né, a luz. A gente tinha a luz vermelha, amarela e azul, na vermelha, verde e azul, e a intensidade luminosa, alimentando um único neurônio que nos dava uma única saída. A partir de agora, a gente vai associar os neurônios, associar esses neurônios de forma que a gente alimente não só um neurônio,
mas a gente alimente os mesmos dados para diversos neurônios, no nosso caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, todos eles têm a sua interpretação própria do problema. No caso da luz, cada um poderia processar parte das informações da luz. Esse neurônio aqui ia ativar para o rosa, esse aqui ia ativar para o amarelo, esse aqui ia ativar para o ciano, esse aqui ia ativar quando tivesse grande intensidade luminosa. Cada um poderia ativar para alguma tarefa específica, cada um poderia propagar a informação para frente para uma tarefa específica. E essas informações, elas podem alimentar uma camada de saída, por exemplo, se a gente quisesse prever a cor que ia sair da mistura de diversas fontes luminosas, né? Igual a gente vê milhões e milhões de cores, então se a gente tivesse intensidade aqui para cada uma dessas cores, a gente poderia tentar prever qual que é a cor que ia sair. Claro, isso é super simples, super, super simples, é basicamente uma combinação linear simples, mas a gente poderia prever coisas mais complexas também. E aí, tem uma coisa que acaba deixando mais interessante ainda. A gente não precisa ir para uma saída direto. Essa camada, essa primeira camada, chamada de camada oculta, ela pode fornecer dados para uma segunda camada. Por exemplo, vamos supor que esse nosso primeiro neurônio aqui ele identifica rosa, esse segundo neurônio aqui identifica ciano. Eles podem mandar essas informações para uma próxima camada de neurônios que vai decidir o que fazer com essas informações. Ela não precisa recorrer às informações cruas lá do começo. Ela já pega informações processadas aqui do meio. Olha que coisa interessante. E a gente pode colocar camadas, camadas, camadas e camadas e gerar um grau de abstração, um grau de complexidade enorme, que é mais ou menos o que acontece aqui no nosso cérebro. E essas terminologias que a gente está vendo aqui, né? Inputs, hidden layer e outputs são bem comuns no uso de inteligência artificial. E mais ou menos a gente pode fazer uma associação assim, se a gente quisesse fazer uma associação com o cérebro biológico. A gente tem as camadas de entrada, se a gente fosse pegar aqui, no nosso caso do exemplo passado, poderia ser as células receptoras dos nossos olhos, poderiam ser camadas de entrada, elas fornecem o sinal inicial. A gente tem as camadas ocultas, que pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, depende da arquitetura que a gente vai fazer. E essas camadas ocultas seriam equivalentes ao que acontece dentro do nosso cérebro, está aqui oculto, né? Então tem a camada de entrada, a gente tem a camada oculta e aí a gente tem uma camada de saída. A camada de saída poderia ser, se a gente fosse representar aqui no cérebro biológico, a camada de saída ela poderia estar associada ao estímulo elétrico que vai sair do último neurônio dessa sequência de processamento e, por exemplo, mandar esse sinal elétrico para o meu músculo, que ao eu ver alguma coisa, eu tenho uma saída, por exemplo, minha mão se movendo, minha mão indo ao encontro de alguma coisa ou saindo de alguma coisa a partir do processamento da imagem. Então a gente tem a camada de entrada, os nossos olhos, as camadas ocultas do nosso cérebro e a camada de saída, a resposta do nosso cérebro a uma determinada entrada. A resposta que a gente vai ter a uma determinada série de dados que vai chegar para a gente vai processar na camada oculta e ter uma resposta a isso. E a arquitetura da rede neural, as arquiteturas de redes neurais que a gente vai ver, pelo menos nesse primeiro momento, elas vão ser similares a isso. Então, na próxima aula, a gente vai falar de uma arquitetura bastante específica, uma arquitetura ainda simplificada, mas que vai ser muito, muito poderosa para uma série de predições que a gente tem a fazer, que seria a Perceptron em multicamadas.